Saudações, meus amigos do oitavo ano B. Salve, salve, pessoal. Bem, professor Charles Camilo na área e nessa aula de geografia nós falaremos acerca do espaço urbano e industrial dos países africanos. Esse conteúdo corresponde ao capítulo 12 do módulo 4 da nossa apostila de geografia. E, aliás, eu recomendo que nesse momento você pegue a sua apostila e acompanhe comigo os conteúdos apresentados nos slides, ok? Boa sorte, bons estudos e que a força esteja com você. No século XX, as principais cidades africanas elas seguiram em acelerado crescimento demográfico e permaneceram com acentuadas segregações socioespaciais. Estudos da Organização das Nações Unidas identificam que apenas nas duas primeiras décadas do atual século XXI, 36 cidades com mais de 500 mil habitantes dobraram a sua população, obtendo crescimento demográfico médio de 6% ao ano. 7 dessas cidades situam-se na África, índice apenas superado pela Ásia em razão das aceleradas urbanizações chinesa e indiana. Dentre as cidades, nós podemos destacar as seguintes: Cairo, no Egito, Lagos, na Nigéria, Kinshasa, na República Democrática do Congo, Khartoum, no Sudão, Joanesburgo e Cidade do Cabo, na África do Sul, Luanda, em Angola, Dar es Salaam, na Tanzânia, Dakar, no Senegal e Ouagadougou, em Burundi. Algumas dessas cidades, elas multiplicaram sua população mais de 3 vezes nas duas primeiras décadas do atual século. Elas já se encontram no quadro das megacidades. Lembrando que megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E a tendência é que elas se ampliarão para a década de 2030, conforme estudos estatísticos da ONU. A África em si é o continente que apresenta a maior concentração de assentamentos informais, conceito que inclui favelas, cortiços, paláfitas e outros núcleos populacionais urbanos, em geral carentes de serviços públicos básicos, expondo assim uma de suas mazelas, a desigualdade espacial. Quando eu falo sobre o termo glocalização, glocalização seria a fusão de dois processos socioespaciais. Um processo global, um que influencia a nível mundial, e o outro processo que seria o local. A união do aspecto socioespacial global com o aspecto socioespacial local vai dar origem ao conceito de glocalização. Dentro desse processo de glocalização, nós podemos destacar a questão, por exemplo, das artes urbanas, exibidas nos murais, danças, músicas, o colorido das vestimentas, as diferentes especiarias e a sonoridade das feiras dos mercados municipais, o que caracteriza principalmente esses espaços locais das grandes cidades, das metrópoles africanas. Dentre os centros industriais, nós podemos destacar as indústrias de beneficiamento de madeira, óleos vegetais, produtos agrícolas e minerais, que estão presentes em várias regiões do continente africano e seguem atendendo o mercado exterior. Há algumas décadas, indústrias siderúrgicas e usinas hidrelétricas, que constituem a base para as demais atividades econômicas, estão instaladas principalmente na África do Sul, no Egito, na República Democrática do Congo e na Nigéria. A industrialização africana, ainda que tímida, ela imprime transformações espaciais, contribuindo para o êxodo rural e, ao mesmo tempo, para a expansão de cidades pela formação de distritos industriais e vilas operárias. Falando sobre a questão da globalização e do desemprego, o continente africano ele vive o seguinte dilema: crescimento econômico versus desemprego. Porque o crescimento que há no continente africano, ele exclui a maior parte da população, visto que a maior parte da população
ela não dispõe dos recursos básicos necessários para a sua sobrevivência, tal como o tempo de escolarização é inferior em demais regiões comparada a demais regiões do mundo. Fora isso, existe a questão do problema da oferta de trabalho para a numerosa juventude africana. Então há um enorme índice de desemprego, principalmente dentre os jovens. Fora isso, nós temos o processo de terceirização da economia, crescimento da importância do setor terciário, e geralmente esse setor terciário no continente africano ele está ligado mais ao comércio do que à prestação de serviços em si, além do trabalho informal, tal como o trabalho infantil, que é um dos problemas reais que assola a África atualmente. Primeiramente, alguns países do continente africano mantêm relações econômicas com as antigas metrópoles, por exemplo, a Commonwealth, Comunidade Britânica das Nações, onde várias nações do continente africano que no passado não eram colônias do Reino Unido atualmente fazem parte. O principal desafio hoje é o endividamento externo, visto que muitos países do continente africano possuem endividamento com as instituições estrangeiras, tal como o Fundo Monetário Internacional. Fora isso, nós temos o estreitamento das relações Sul-Sul, no sentido de que os países do hemisfério sul, os países emergentes, os países subdesenvolvidos, estão cada vez mais ali desenvolvendo parcerias e realizando trocas comerciais. Fora isso, nós temos a questão de investimentos públicos, onde nós podemos destacar os casos da Etiópia, Quênia e Ruanda. Só que o principal desafio, um desafio que inclusive envolve o comércio exterior, é a exportação de produtos de maior valor agregado, visto que, como o continente africano ele exporta produtos primários, esses produtos primários são comprados a um preço muito barato pelas nações desenvolvidas. Só que, mediante a ação da China no continente africano atualmente, a África ela representa um novo e promissor mercado para o mundo. Dentro dessa questão envolve o dilema da industrialização sustentável, que alguns países teria até como objetivo, mas porém essa industrialização ela segue os padrões atuais. E fora isso, nós temos a questão da tecnologia, com o surgimento de tecnopolos tanto no Quênia como em Ruanda. E por aqui finalizamos mais uma aula de geografia. Não deixe de fazer os exercícios da apostila e fazer a sua posterior correção, ok? Tudo de bom, fique com Deus e até o próximo episódio.